O Senhor está falando em nossos corações. Temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Quem veio adorar? Eu vim adorar, vim glorificar, porque somos sacerdote hoje diante de Deus. Aleluia! Na presença dEle queimamos os nossos corações, somos sacrifícios vivos perante o Senhor, em santidade, em obediência, em reverência à palavra de Deus. O Senhor é bom. Hoje estava lendo a palavra de Deus, aí do nada ali o nosso irmão divino me chamou e perguntou assim: meu irmão, você sabe que dia que é 31 de outubro? Ali, doado. Eu falei, não sei. Eu falei, dia das bruxas? Ele, não. É dia 31 de outubro, é o dia da reforma cristã, um dia que Martinho Lutero, ele fez a sua reforma. E hoje, interessante, pastor Felipe, eu estava lendo sobre isso hoje, e ele vai e fala isso. Aí eu virei para ele e falei assim, dia 31 também é o dia do 7º elo da campanha, que a gente está terminando sobre a igreja da Ásia Menor. Ele nem sei o que é, falou, mas é propósito de Deus. Tudo que fala da palavra, tudo que fala daquilo que um dia o homem foi inspirado pelo Espírito Santo, aonde começou a reforma protestante. E eu lendo, estudando sobre isso, ele certa vez ele falou assim que Isaías, o seu capítulo 53, ele vai dizer assim que todo cristão ele tinha que decorar de cor aquilo que o profeta messiânico, numa visão profética, teve sobre Jesus já desfigurado na cruz. Amém, igreja? Amém. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Rapidinho, bem rápido, livro de Apocalipse, capítulo 5. Aleluia. Serei bem breve da minha oportunidade. Aleluia. Pastor Natanael estará trazendo alimento para nossas almas. Aleluia. E na liturgia do culto a gente adora, a gente glorifica, há louvores entoados a Deus, há orações, há você falando em espírito com o Senhor sentado, porque você vem para a casa do Senhor entendendo que da mesma forma que você entrou, tu não vai sair. Amém? O Senhor vela pela sua palavra cumprir. Amém, igreja? Amém. Capítulo 5 de Apocalipse. O livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro.
cheias de incenso, que são as orações dos santos. Igreja, livro de Apocalipse é um livro escatológico que fala da doutrina das últimas coisas. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos o Senhor revelar algo que está para acontecer. Algumas coisas já têm se cumprido a palavra de Deus. Então, quando a gente se depara com esse texto, nós vamos analisar e contextualizar que quem está e quem escreveu esse livro é João. João foi o último discípulo a morrer dos apóstolos. João é o discípulo que Jesus mais amava, irmão Leandro. E João agora, por causa da palavra e por causa do teu testemunho, ele agora é levado numa ilha chamada Patmos, lugar de fera, lugar aonde era difícil de sobreviver. Só que João agora, creio eu, e se você analisar dentro da palavra, João, ele viu Jesus em 3 fases. Qual a primeira fase, pastor? A primeira fase, quando Jesus exerceu seu ministério, ele viu Jesus como cordeiro, mas ainda não como cordeiro desfigurado. Então ele caminhou com Jesus até a cruz. Na cruz ele vai ver Jesus desfigurado, como Isaías vai falar, Isaías 53, aleluia. Ele vai ver Jesus como ovelha, como cordeiro mudo. Então ele vai ver também Jesus ressuscitar ao terceiro dia, vai manifestar 40 dias no seio da terra. Quem viu? João. E João, com o seu testemunho e por ser pastor lá em Éfeso, ele começa a pregar a palavra. E ali eu creio, se não me engano, foi o imperador Domiciano, ou o imperador Júlio César, que começou a perseguição com os cristãos. E ali, por causa da palavra, a palavra de Deus, ela era mencionada, e muitos se convertiam ao evangelho de Cristo, aleluia. Por causa da palavra, ele foi preso, foi julgado em um caldeirão de óleo fervente. Nada aconteceu, e João continuou. Mas quando João agora não tem nada e não tem ninguém, o grandão da Galileia se manifesta a ele e leva ele em espírito para mostrar para ele o que iria acontecer futuramente. Só que me chama a atenção que ele vai ver o livro e também vai ver o cordeiro. Vai ver também um anjo forte, pastor Felipe, proclamando com alta voz. Só que agora ele está vendo o quê? Que ninguém podia desatar aqueles selos. Só que a primeira coisa que ele olha, ele vê no céu, ninguém é digno. Aleluia! No céu, ninguém é digno. Aí quando você vê na hierarquia celestial, você vai ver o que? Miguel era um homem de guerra, era o quarto homem. Aleluia! Não era digno. Você vai ver o que? Serafins que voavam acima do trono e também não era digno. Você vai ver também João ter visto ali o trono de Deus, assentado no trono, ali sobre os querubins, também não era digno. Talvez tenha visto Gabriel, talvez visto os anciãos. No céu ninguém era digno. Só que ele olha também na terra, ele viveu na terra. Então agora ele está dizendo, na terra também ninguém era digno. Talvez ele estava dizendo, Abraão veio como pai da fé, mas não foi digno. Jacó, Isaac não foi digno. Todo homens pecaram, destituídos da glória de Deus, então não eram dignos. Jeremias não foi digno, Ezequiel não foi digno, Salomão não foi digno, Davi não foi digno, apóstolo Paulo não foi digno. Aleluia, aleluia. Homem protestante não foi digno, Martim Lutero não foi digno, Xavier não foi digno.
foi digno. Aleluia. Jonathan West não foi digno. Todo homens pecaram. Aleluia. Então agora ele está desesperado, o pastor Felipe dizendo: se no céu não tem, na terra também não tem. O texto diz que ele chora. Quando a gente examina as Escrituras, o Espírito Santo faz você entrar no texto. Eu fico imaginando o que João sentiu naquele momento, irmão divino. Só que na mesma hora veio o consolo. Na mesma hora veio o consolo. Na mesma hora ele olhou, o que ele separou? Eis aí um cordeiro que parecia morto, com 7 chifres, 7, aleluia, 7 olhos, 7 estrelas. Aleluia, ele está vendo, parecido morto. Só que o ancião diz para ele assim: não chores. Eis aí o cordeiro de Deus que foi morto, mas agora é leão da tribo de Judá. Aleluia. Sabe por que a igreja se alegra? É porque Cristo venceu a morte. É porque Cristo venceu o pecado. É porque Cristo venceu o mundo. Aleluia. Sabe por que tu está vencendo? É porque você tem o Espírito Santo como teu ajudador, como teu advogado, como teu amigo. Aleluia. Para levar as suas cargas espirituais. Aleluia. Para levar a te ajudar a fortalecer você na fé. É por isso que agora você está entendendo. Jesus venceu. Você está vencendo por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Tudo é baseado na palavra. Aleluia. Aleluia. Por isso que Jesus está dizendo: não pare, persevere. Aleluia. O Espírito Santo mandou dizer para você: quem sabe a tua vida está que nem de Jesus ali, vivendo na terra. Aleluia. Sendo moído, sendo ali pedrejado, sendo ali perseguido, passando processo, passando para ser lapidado e moldado. Mas Jesus venceu obedecendo. Jesus venceu crendo. Aleluia. Mas logo passou o momento de aflição e de agonia, porque quando ele deu o brado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, traduzido, está consumado. Irmão divino, aquilo que impedia de eu e você, a humanidade, de andar o santo do santo, foi rasgado por causa da sua carne. É por isso que Isaías disse: ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a boca, e sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, sobre ele estava todas as nossas iniquidades. É o Espírito Santo dizendo: põe isso na sua mente, põe isso no teu coração. Nenhum de nós daria o nosso filho. Eu não daria, você não daria, mas ele deu o filho, o unigênito de Deus, aonde a glória está sobre ele. A glória dele. Então ele ressuscitou e vive está. Vive está. Tem crente vivo aqui? Crente vivo dá sinal de vida, igreja. Crente morto dá sinal de morto. Eu estou vivo porque ele vive em mim. Eu estou vivo porque meu pai, ele me faz ter intimidade com ele. Quando eu acordo, ele está dizendo: não vai descer não, filho. Não vai ler a minha palavra não, filha. Estou aqui, estou para te ajudar. Eu conheço a tua estrutura. Foi eu que te tirei do lamaçal do pecado. Foi eu que te tirei daquela vida desgraçada de prostituição, aleluia, de pecado, aleluia. Mas o sangue dele te purifica, tem te purificado, aleluia. Para a vergonha do diabo, não é aquilo que eu fiz, aquilo que você já fez, é aquilo que ele fez na cruz do Calvário. É isso que traz o céu para a terra. O céu tem que ter em mim, o céu tem que estar dentro da tua casa. Quando tu está dentro da tua casa, aonde tu parto manifesta a glória, aonde tu parto manifesta a presença. A presença é essa que te enche a tua alma de gozo, lavadar a súpia. Aleluia. João viu Jesus transformado
irmão Washington. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Para você? Bateram Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram em Jesus, aleluia, mas quando ele ressuscitou, quero ver bater agora, quero ver oprimir agora, aleluia. Ele teve uma história, ele venceu, aleluia. Talvez eu veja assim na tua vida, aleluia. Muitos quando te olham, quando te vê, não sabe que tu passou lá atrás, não sabe como foi difícil lá atrás, aleluia. Mas para que você se permanecer de pé, a sua vida tem que estar baseada na palavra. É por isso que o crente ele chora, é por isso que o crente ele geme, é por isso que de madrugada você acorda. De repente o Senhor fala assim: você vai ler a palavra, você vai orar. Ô glória, eu estou aqui. Sabe por quê, igreja? Tiago capítulo 4 versículo 5 vai dizer que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de vós. Sabe por que ele tem ciúme, irmão? Porque nós fomos feitos nessa terra para poder adorar a Deus. Viemos nessa terra com propósito. Cada um de vós, antes de nascer da madre da sua mãe, Deus já tinha uma história preparada para você. Basta eu entender, discernir e entender. Cumpra céu na minha vida o que o Senhor quer. Aleluia. Por isso que a palavra, ela vai libertando nós a cada dia. É por isso que precisamos de libertação. É por isso que podemos chegar mais a Deus, para que a nossa mente entenda o que o céu já projetou para nossas vidas. Aleluia. E qual foi o maior projeto? A igreja. Qual foi o maior projeto? O seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Lucas capítulo 10. Sai setembro, Jesus sopra sobre eles, o Espírito Santo dá poder para eles, eles saem de dois em dois pregando o Evangelho, aleluia. Volta maravilhado, irmão divino, aleluia. Em teu nome, Senhor Jesus, o paralítico andou, em teu nome o surdo ouviu, em teu nome, aleluia, o que era cego enxergou, em teu nome, aleluia, o morto ressuscitou, em teu nome fizemos sinais de prodígio e maravilha. Aí na mesma hora Jesus está contemplando essa alegria, porque a igreja, a presença de Deus, ela faz isso, ela te enche de paz, de gozo. Então às vezes, por misericórdia, Deus nos usa, aleluia, e vê o sorriso no rosto da pessoa, vê Deus manifestar na vida da pessoa, aleluia. Só que Jesus na mesma hora vai falar com eles. Glória. Ó, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Por que você é na igreja? Por causa do meu nome ter sujeitado. Eu vos disse, aleluia, aleluia. Vocês têm que entender. Agora vocês têm que se alegrar, para que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Jesus está ensinando para eles, aleluia, antes de fazer a obra, seja crente salvo. Antes de fazer a obra, seja crente salvo. Aleluia. Jesus estava falando para eles. É por isso que você tem que se alegrar. Aí mais embaixo, a Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito e disse assim: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste as tuas palavras aos sábios, aos instruídos, mas revelaste, olha só, revelaste aos pequeninos, revelaste aos pequeninos. Nós somos pequenos. Jesus, ele disse, para ser maior lá, tem que ser menor aqui. O que é menor? Servo. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem evangelista. O servo, ele ama, o servo, ele vai o chão, o servo limpa a igreja. Esse é servo, está na presença de Deus. Não só para subir aqui, pegar microfone, é para fazer aquilo que é a obra de Deus manda lá e calabadara súbia. E me mandando cadara saia, eu estou sentindo ele aqui. Ramando chamara súbia. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Pega, igreja, assim como a gente leu essa carta de Apocalipse, esmiúça em casa, olha, analisa como Jesus sofreu.
está vivo, aleluia, aleluia, e desejando segurar nas tuas mãos até, aleluia, ele voltar para buscar a tua noiva. Então persevera até o fim, porque perseverando até o fim, assim eu e você será, aleluia, encontrar com ele nos ares, encontrar com ele nos ares. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, o Paulo vai dizer que no piscar e abrir de olhos a igreja, a trombeta soará, e nós que estamos vivos seremos transladados, aleluia, para encontrar com o Senhor nos ares, para encontrar com o Senhor nos ares. Vai tocar, igreja, essa trombeta. Jesus diz que é eminente piscar e abrir de olhos. Pisca o olho e abre. Olha só como é que vai ser piscar e abrir os olhos. É por isso que temos que estar com o lombo cingido e as lamparinas acesas, com o lombo cingido e a lamparina acesa, vigilante a todo tempo, vigiando naquilo que pensa, naquilo que fala, naquilo que olha, a todo momento, para que não possamos estar, aleluia, aleluia, com o coração contaminado e com as nossas vestes sujas perante o reino de Deus, perante o Pai, aleluia. Quem crê nesta palavra, quem crê no Evangelho, quem crê, você pode aplaudir Jesus se você quiser ou não, porque a nossa vida é questão de escolha, a nossa vida é questão de decisão, aleluia. Por isso que você está aqui, porque Cristo te escolheu. João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vós dês fruto, o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedimos em meu nome o Pai vos conceda, aleluia. Eu não sou dono da minha vida, você não é dono da tua vida. Quem é dono da tua vida é o Espírito Santo de Deus, que te deu mais o fôlego de vida, aleluia. Eu estava vendo o pastor falar ontem no celular, ele falou assim: toda vez que você abrir os olhos, sabe o que Deus está dizendo? A sua existência na terra foi eu que permiti, porque através da sua vida alguém vai ter esperança, determinação, motivação para continuar vencendo e vivendo na face da terra. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus.